Olá a todos! Sejam todos bem-vindos ao meu programa de podcast Além do Armário. Lembrando vocês, gente, que o programa, tá? Ele é um programa onde eu recebo público LGBT, os nossos aliados, mas o nosso público-alvo não é só pessoas do movimento. São pessoas também que estão buscando informação, né? Que querem saber mais sobre o movimento, querem entender como tudo isso funciona, como as pessoas do movimento funcionam, as experiências que a gente tem durante o nosso processo de se descobrir, de aceitação, as nossas vivências. Por isso eu trago sempre pessoas aqui que estão no seu lugar de fala. Hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais, mas antes de apresentar elas, eu queria te incentivar a se inscrever aí no canal, tá? Então já deixa teu like, se inscreve para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E eu queria agradecer ao patrocinador desse episódio, que é o Estúdio SMK, que fica aqui em São Leopoldo. O estúdio é onde vocês estão vendo a gente gravar, com toda essa estrutura maravilhosa. Cada vez, gente, eu tenho programas semanais aqui, então toda semana eu venho aqui gravar. E toda semana que eu chego aqui tem alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. O estúdio tá sempre buscando inovar, trazendo uma estrutura ainda melhor para quem tá vindo gravar, para quem tá gravando seus programas de podcast, levando informação. Então, assim, lembrando que o pessoal tem muito essa questão de é muita mão fazer podcast, programas de podcast são muito grandes. Gente, um estúdio, tá, de podcast, ele pode ser gravado não só para programas, mas também para algum tipo de conteúdo específico. Tu pode vir aqui, tu pode reservar o teu horário, tu vai ter 2 horas para te gravar conteúdos aqui, entendeu? Conteúdos informativos, de identificação, que gerem identificação para as pessoas, algo que você queira dar ênfase a respeito do seu trabalho, do seu conteúdo. Então é aí uma ótima dica, uma ótima oportunidade para tu mudar um pouco o visual, mudar um pouco aí essa parte visual do teu Instagram. Certo? Isso gera autoridade. Isso faz as pessoas te enxergarem um outro posicionamento. Então fica aí essa dica pra vocês. E na descrição do vídeo eu vou deixar o Instagram do podcast, meu, dos convidados, do estúdio e do programa. Então, hoje eu tô com esses dois lindos, maravilhosos, que é o Matheus e o João. Gente, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, gente. Como que vocês estão? Agora eu fiquei nervoso. Mas é super normal. É muito difícil eu ficar nervoso, mas tem vezes que eu fico. Mas tu sabe que geralmente as pessoas que são mais extrovertidas são as pessoas que mais ficam nervosas, assim. Acho que eu sou a prova disso. Porque as pessoas me olham assim, Amanda faz influencer e tal, que a gente tava conversando ali, Sim. E acham que, tipo, a gente não tem vergonha. Nossa, às vezes eu tô batendo queixo de nervoso, nem parece. Mas é porque no celular é muito mais confortável. Mas eu ligo meu celular em qualquer lugar que eu tô, eu falo de tudo do mundo. Mas quando eu boto um microfone na minha frente, já boto uma pressão, já fico mais na minha. O que tá acontecendo? E eu já sou diferente, eu depende, assim, tipo, eu não consigo gravar em qualquer lugar na frente de todo mundo. Eu ainda tenho essa restrição, assim, eu tenho uma vergonha. Mas acho que aos pouquinhos, hoje em dia, eu consigo gravar na frente dos outros. Antes, não. Deus o livre, pra eu gravar a história tinha que sair todo mundo da volta e ficar eu no meu canto e minha luz já era. Hoje eu já gravo em qualquer canto. E tu grava, tipo, na hora e já posta, ou primeiro tu grava na câmera do celular? Capaz. Eu posto na hora. Tem vezes que eu nem legendo, sou tão apressado que eu gravo na câmera do Instagram, já posto na hora direto. E nem fico olhando muito, porque se eu ficar calculando tudo que eu falei, eu excluo tudo, porque eu falo muita bobagem. Então eu gravei, legendei e postei. Não dá tempo de eu pensar. Isso é uma dica muito top que vários profissionais dão, sabia? De a gente, quando a gente vai gravar uma história, tu quer ser autêntico e espontâneo. Isso quer ser natural. Né? Tu grava ali e já posta já direto. Se eu erro o que eu falei, olhar, eu deixo com a gente erro. é muito crítico, né? A gente se culpa, se cobra muito. Então tu vai olhar e vai dizer, não sei, já apaga, já. Eu sou muito assim. Então, se eu fico olhando muito o vídeo que eu gravei, eu vou acabar desistindo dele. Então, eu gravei, postei, já era. Depois que eu postei, já era. Depois que já viu, 2, 3 pessoas viram, deixa o resto ver também. Já era, acabou. Já era, né? Fica a Não dica tem aí mais pra volta. vocês, a dica do João, entendeu? Contrata o João para uma consultoria de como destravar uns stories. Gravou, postou. E tu, Matheus, eu vejo que tu não posta muito stories falando assim, né? Não. Eu até vinha conversando com o João sobre isso, né? Sobre como tá hoje as minhas redes sociais. Eu tô, acho que passando por um processo de transformação também, né, nas redes sociais, porque eu acabo me envolvendo em muitas demandas, né, em muitos trabalhos, digamos assim, com os projetos que eu faço parte. Então, às vezes, tanto que o meu Instagram tá desativar as notificações, porque senão fica vindo muita informação ao longo do dia e eu não consigo, sabe, dar conta de tudo, né? Porque a gente também tem que... cuidar da nossa cabeça. Exatamente. Né? A mente precisa também ter um cuidado especial, né?
E como que tu começou no Insta ali? Tipo, o que tu começou a produzir ali que foi fazendo tu crescer e tal? Porque eu vejo que tem bastante gente que te acompanha, que gosta muito do teu conteúdo, que se identifica, assim, tipo, caraca, Matheus. Sim, eu comecei já tem uns 10 anos, mais ou menos, com o Instagram. Eu lembro que eu sou do interior, né, de Rio Pardo, que é uma cidade do interior aqui do estado, e eu lembro que na minha cidade, assim, as pessoas, elas... Quando eu falava em Instagram, ficavam, mas o que é isso, entendeu? Pra que que Quando serve tudo isso? era mato, literalmente. Bicho é Real. esse, sabe? Eu lembro muitas amigas minhas, tipo... Então eu lembro que eu já tava lá, né, no Instagram, aprendendo, pesquisando, porque eu sempre gostei, né, de internet, enfim. E aí, então já tem um tempo que eu tô nas redes, sabe? E aí comecei a me envolver em movimentos, em ações, e foi crescendo, foi expandindo, fui compartilhando a minha vida, a minha vivência, né? Eu, Matheus, como eu sou, sabe? E acho que isso, eu acho que é sobre isso, E né? gerou de identificação, né? As pessoas Exatamente. se Então, quando a identificaram. gente tá ali, né, exposto, mostrando quem você é, muitas pessoas se identificam, né? Nossa, a gente fala muito sobre isso. É aqui bem no E a programa. questão, né, de ser um gay, gordo, então são movimentos que eu acabo tendo um público pauta. que É uma se coisa que tu identifica. E prega. trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiência também, né? Então acaba... É É muita coisa pra se identificar. É muita inclusão, na verdade, né? Nossa, mas muito legal, muito Sim. legal. E como que começou, assim, os projetos que tu tem? Primeiramente, assim, eu fui lá dar uma olhada no teu perfil, né, e vi ali que tinha uma Sim. sigla, um código ali. Eu pensei, nossa, eu vou lá pesquisar isso aqui, que eu não sei o que é. E fui pesquisar, né, daí eu vi que tem uma coisa relacionada ao teatro. Isso. Isso, o DRT, né, que eu tenho um DRT de modelo plus size, que me possibilita, né, atuar como modelo profissional. Então, eu também sou modelo plus size, influenciador digital, assessor em projeto de inclusão social, padrinho de um projeto Vem Inclusão, sabe? É muita coisa, né? E eu vi que tem aí esses projetos que estão ali na Tabil também, que é o Cromossomo. E isso, o Cromossomo 21, que eu já tô desde 2016, né? Eu atuo como assessor no projeto, né? O projeto do Alex Duarte, que trabalha com o movimento da inclusão voltado a pessoas com síndrome de Down. E a gente roda o Brasil todo, né? Com um tour de palestras. Trabalhar a autonomia das pessoas com síndrome de Down, né? A Sim. independência deles, né? Então, é um projeto incrível, eu sou muito grato. Eu digo para as pessoas que existe um Matheus antes do Cromossomo 21 e um Matheus depois, né? Eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência, com síndrome de Down na minha família, na minha casa, mas isso não impede de que eu esteja no movimento, né? Sendo um aliado, agregando, né? E auxiliando. Então eu Dando acho voz, que... né? Exatamente. E me diz uma coisa, me diz uma experiência, assim, que, tipo, esse projeto, vamos falar primeiro do Cromossomo 21, que alguma experiência que o projeto, o Cromossomo 21, te proporcionou, assim, que, cara, tu não conseguiu mais ver o mundo do mesmo jeito. Tipo, cara, isso aqui... Eu acredito que a vivência com as pessoas com síndrome de Down, né? A gente teve uma experiência ano passado que se chama Expedição 21. É uma imersão que nós levamos pessoas com síndrome de Down para dentro de uma casa e elas vivem a experiência 4 dias longe da família, vivendo só a independência e a autonomia delas. Nossa, que incrível! Isso. E a primeira edição, ela se transformou num documentário que tá na Amazon Prime, até pra quem quiser assistir, Expedição 21, que eu acho que é interessante de falar sobre Assistam isso. aí, eu vou deixar na descrição do vídeo. Isso, porque é um assunto, né, que é importante, porque a gente acabou abrindo, né, expandindo esse assunto, e a segunda edição que foi gravada ano passado, ela está se tornando uma pesquisa científica pela USP, ou seja, então é um desconstruir de paradigmas, de conceito, que se tinha um tabu voltado para a síndrome de Down, né, porque infelizmente hoje tem países, por exemplo, na Islândia, que é dito um país de primeiro mundo, mas é erradicado. Se sabe que vai ter síndrome de Down, é obrigado a abortar. Então, pensa bem, a gente ainda tem isso no nosso planeta, sabe? Sim. E a gente no projeto tem provas de que as pessoas com síndrome de Down, elas conseguem ter autonomia, independência e viver, né? Porque só o que eles querem é viver, sabe? Ai, meu... E como que esse projeto chegou em ti, assim? Alguém que foi até ti ou tu que chegou até alguém e falou assim, eu quero participar disso, eu quero ajudar com isso. Eu sempre tive, né, uma ligação, assim, com o social. Eu digo para as pessoas que desde sempre, porque, assim, uma outra questão que eu vou falar agora, a minha mãe, ela é mãe de santo na minha cidade natal, né? Então, minha mãe, ela é de Umbanda, né? E
A religião de Umbanda, ela é rotulada, na verdade, né? Como do mal, digamos Sim. assim. Então eu cresci ouvindo isso, né? Esses rótulos, por exemplo, na minha cidade. Mas é totalmente o contrário, né? Eu cresci vendo a minha mãe fazendo bem para as pessoas, sabe? Doando. Referência. Exatamente. Então, assim, eu já cresci nesse movimento voltado pro social, né? E a inclusão, ela acaba sendo, moda plus size acaba sendo, né? Diversidade é algo que a gente precisa trabalhar muito, essas questões, né? Então, assim, eu trabalhava no Centro Regional de Cultura e eu conheci o Alex Duarte, que é o diretor do Cromossomo 21. Levei ele para dar uma palestra lá, né, na minha cidade, e ele me convidou para trabalhar com ele no projeto e estou até hoje. Já passamos por 18 estados do Brasil, mais de 65 cidades, isso em 10 meses, só para você ter uma ideia. Nossa Né? senhora. Muita coisa, Que horas você sabe? dorme, Matheus? Se é que dorme. Nossa, que... Eu tava te falando pro João que Por eu isso que durmo dorme muito pouco. pouco, na verdade, E aí, sabe? tipo, tu dá palestras também? Não, eu Tu acompanho, né? Eu auxilio, eu acabo sendo tipo um guia no projeto, né? Porque já conheço praticamente o perfil das pessoas, então é meio que eu gosto muito dos bastidores, sabe? De fazer, entendi. tipo, tudo acontecer, né? De estar ali envolvido. Porque os bastidores é o que faz tudo acontecer, né? Sem os Sim. bastidores nada existe, nada acontece, né? Sim. Como as meninas que estão aqui nos bastidores, né? Fazendo tudo acontecer, inclusive. É verdade. Exatamente, fazem tudo acontecer. Então é um papel fundamental, né, Amanda? Então, assim, é como eu disse, existe um Matheus antes do Cromossomo 21 e um Matheus depois. Eu sou muito grato, né, ao Alex Duarte, por ter me permitido, né, fazer parte, por me permitir até hoje fazer parte do projeto, porque é um divisor de água, sabe? Não tem como ser a mesma pessoa, tu conviver, tu ver na prática, né? Até porque também tem a questão... Eu até estava lendo uma entrevista ontem que falava sobre o mundo LGBT com pessoas com deficiência também, né? Porque a gente tá sempre em busca na luta pelo movimento, mas dentro do próprio movimento a gente acaba excluindo, Tem às muita vezes, coisa. algumas Sim. pessoas, acaba tendo divisão dentro de uma coisa que não é pra ser dividido, né? Porque é tanto estigma que colocam em cima que vê se tu tem deficiência, tu não é uma pessoa que tem atração sexual, Ou tu tem a que sexualidade dentro deva de ti. socializar, Exato. né? Que tem que ter essa... E a gente tem que bater nessa pauta também, assim, porque, por exemplo, tem lugares que a gente frequenta de festa, né? Levando agora para as pessoas com deficiência, que não tem acessibilidade. Muito Daí, tempo. porque assim, a pessoa né, é LGBT, tem uma orientação sexual, tem uma deficiência física e ela não é todos os lugares que ela pode ir e se mostrar, se permitir ser, sabe? Só pra se Porque não é divertir. todo lugar que tem acessibilidade. Então, é uma pauta, é uma tecla que a gente tem que ficar batendo muito até dentro do nosso próprio movimento, né? E que eu digo que é uma coisa que a gente tá aprendendo, né? Que nem, conheço muitas pessoas que são do movimento, eu digo, que são, né, gays, lésbicas, trans, travestis, no caso, mas não entendem nada a respeito dos nossos direitos, Uhum. das coisas mínimas e básicas que a gente tem que saber, sabe? E aí tem o pessoal que já acha que já passou da hora de ficar ensinando isso, entendeu? A gente tem informação nas redes sociais, na internet, se tu não entende ainda porque tu não quer. E tem as pessoas que ainda, tipo, não, calma, vamos tentar de novo, vamos tentar mais um pouco, vamos tentar diferente agora. Eu acho que ainda tem um meio termo. Também tem aquela música da sociedade obrigar a gente tem que saber. Como assim tu é gay e tu não sabe por que existe a parada? Mas eu não sou obrigado a saber. Eu não preciso ter toda a história dentro de mim pra contar. Eu sei da minha história, eu sei da minha vivência, eu sou gay e é isso que importa. Eu não preciso te dar todas as informações e dados estatísticos e porcentagens. Não é isso. E o podcast... Parece que as pessoas esperam isso da gente. Como tu é gay e tu fala pro mundo que tu é gay, tu te mostra assim, tu tem que ser por dentro, sei lá, levantar a bandeira, no caso, tem né? que ter um e-book LGBT. Explicar a sigla pra todo mundo, porque tem que tratar assim, tem que se... Não é bem assim também, a gente não precisa ter essa pressão pra gente. Eu acredito que é uma coisa que a gente tá aprendendo, porque antigamente era GLS, né? É, Gays, lésbicas, Sim. e aí depois foi mudando. Eu acredito que ainda vai mudar. vai. Vai acontecer muitas coisas ainda que vão agregar mais pessoas, e aí a gente vai se entendendo, vai se identificando, e eu acho que é bem isso mesmo, assim. A necessidade do programa foi justamente essa, quando eu vi que pessoas do próprio movimento, assim como eu, também não entendiam muitas coisas a respeito do movimento. E aí eu digo assim, acho que é legal eu tentar entender um pouco mais pra tentar explicar isso pras pessoas, porque às vezes é que nem tu diz, as pessoas esperam alguma coisa da gente, né?
eu me identifiquei, a minha orientação sexual. Eu cresci me identificando como mulher, né, cis, heterossexual. Depois eu já me identificava como bi, depois já me identifiquei como lésbica, depois já me identifiquei como bi de novo. E assim E foi eu indo. estou nesse processo, entendeu? Estou nesse processo. Agora eu me identifico como pan, não me identifico mais como bi e nem lésbica. Então a gente vai se descobrindo aí, vai que é um processo. entendendo, vai conhecendo, vai explicando pra gente poder explicar. Porque eu acredito assim, eu tenho que me entender pra eu conseguir me explicar, sabe? E aí a gente vai nessa. E essa entrevista que eu li ontem falava muito sobre isso, assim, sobre essa questão. E dentro do projeto que tu tem ali, o Vem Inclusão, ele é sobre o quê? O projeto Vem Inclusão, na verdade, ele é de uma amiga minha, da Karina Carvalho, né? Eu sou padrinho do projeto, ele é lá do Rio de Janeiro. O projeto Vem Inclusão, ele promovia desfile de moda de pessoas com deficiência, todas as deficiências. Só que aí chegou a pandemia, né? O projeto passou por algumas transformações. A Karina casou com o Vitor, né? Os dois, o Vitor tinha um projeto Buzina Social, que era voltado para algumas comunidades, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, uniu o Vem Inclusão com Buzina Social, ficou somente o Vem Inclusão hoje, que ele ampara algumas famílias, né? De algumas comunidades, com doação de alimentos, cesta básicas, produtos de higiene, sabe? Então, assim, é um outro projeto, na verdade, é uma outra visão, né, de inclusão social, né, que engloba a diversidade, que engloba, né, não só pessoas com deficiência, assim, exatamente, né? Da pluralidade. né, exatamente. E voltando à questão que você estava falando, eu acho que a vida da gente, ela tá em constante transformação, né, o tempo todo. Eu acho que não necessariamente que a gente tenha que saber tudo Sim. e falar tudo. Acho que a gente tá aprendendo a cada dia, né? E com os projetos a gente aprende muito, porque é tu ir lá na comunidade, é tu entrar na casa das famílias e tu ver a realidade delas, É assim que tu entende? te aproxima e tu conhece. É a Exatamente. mesma coisa com o movimento LGBT. Exatamente. Pra gente entender, a gente não precisa dar um Google. Não, Aí tu vai estar tem que fugindo, tá ali, tu tem que estar com a tá ali. pessoa. E é como eu tenho que a Amanda ouvir a tua disse, história, tu tem né? que ouvir a minha, a gente tem que trocar. Assim que a gente Sim. entende o movimento. E é como a Amanda disse, hoje a gente tem meios, né, e ferramentas pra aprender. Não aprende quem realmente não quer, né? Exatamente. Então, né... E é aquela coisa, né? Tu tem que procurar aprender o que ele diz, tem que andar junto. Não vem com essa, Sim. eu tenho até amigos gays. É. Não tem nada disso. Não, Não tem nada disso. tu tem que ser um andar agregado junto, ao exatamente, movimento, né? né? Não só ser, só a favor. Não tem que ser contra quem é contra, né? Claro. É essa a parada. E, João, me diz uma coisa. A gente percebe que tu tem esse jeito mais extrovertido e tal. Tu sempre foi assim? Sempre Desde fui. pequena, assim, a tua família olhava e dizia, vai ser. Aí tem É coisa. isso. Aí tem coisa. Eu sempre fui. A única diferença é que eu fui ficando mais bagaceiro ao longo do tempo. Mas esse meu jeito, muito espontâneo, sempre foi assim. Desde pequenininho. E eu nunca fui de me prender a nada. Eu era o que eu era, eu fazia o que eu fazia, eu queria o que eu queria e já era. E meus familiares sempre falaram que João tem personalidade forte, João tem personalidade Que forte. signo tu é, João? Sou de leão. Ai, nossa. E eu sempre concordei com eles. Eu sentia, não, eu realmente tenho minha Muito personalidade leonino, inclusive, forte. isso. Então, eu vou sustentar minhas gracinhas. Então, eu sempre fui muito firme. Então, Barbie era o meu sonho da minha vida. Eu sempre tive Barbie desde pequenininho. Minha mãe e meu pai, eles já davam 2... Pra não me dar a Barbie, eles davam pra minha irmã. Sabendo que eu ia pegar dela, eu já dava um outro presente pra ela. Daqui a pouco, eu já era quem ganhava a Barbie. Porque minha irmã não gostava de Barbie, minha irmã gostava de jogar bola. Daí assim, mas eu sempre fui firme. Eu não deixava de brincar de Barbie porque tinha que ser. Eu brincava de Barbie. E eu ganhava dos meus pais, então eles não me reprimiam. Ah, então tu teve o apoio desde sempre. Ai, eu que tive. incrível Só isso. que talvez eles não me reprimiam porque eles achavam que não ia ter conexão com a minha sexualidade. Porque realmente não quer dizer que vá ser. Não, claro que não. Mas eu dava todos os indícios de que seria. Porque além da Barbie, tinha mais um monte de coisas atrás. Mas quando eu sentei pra minha família e falei, ó, tem coisa aí. Eu sinto atração por homem. Pareceu que foi um susto. Mas foi um susto porque eles me falavam, tipo, a gente já sabia. Mas nas atitudes parecia que não entendiam, entendeu? Só que, como é um processo pra gente, E que tem é aquela LGBT, questão também também do pai é um processo querer... pra família. Exato, tem gente que vê sem querer ver, mas tem gente que não quer ver e nega até o final. Mas minha família sempre foi muito tranquila e muito aberta. A gente sempre falou sobre tudo dentro de casa. Na mesa do jantar rola cobras e lagartos. Então a gente já estava acostumado a falar sobre tudo com muita naturalidade. Então não foi uma coisa muito difícil pra mim. O difícil foi a parte interna.
De eu me entender, igual tu disse, a gente tem que primeiro se entender pra depois a gente poder se explicar. Então, até eu me entender o meu desejo, o que eu queria, se eu realmente tinha atração, se era coisa de momento, se não era, eu precisei me entender muito antes pra depois eu poder sentar pra conversar com a minha família. Então, isso foi o que demorou no processo todo, mas não questão de aceitação externa, foi mais uma aceitação minha comigo mesmo. No caso, demorou um tempo pra Demorei. poder chegar. Isso é uma coisa muito doida, né? Que infelizmente é uma coisa que acontece e tem que acontecer. A gente ter que chegar E falar, e ter né? que falar sobre a nossa orientação sexual com os pais, né? Sim. Porque o hétero, ele não chega falando assim, mãe, pai. Sou Eu preciso hétero. contar pra vocês, eu Não sou passo hétero. por esse processo. Entendeu? Então, por conta de toda uma... A gente tem que chegar nessa conversa, né? Tipo, isso que eu acho que é o mais foda quando tu tá se descobrindo, né? Tu entender que tu não tá dentro de um padrão que é imposto e que tu tem que informar isso, Mas né? tem que admitir. E aí, essa confesso. parte... Porque daí tem que explanar isso pra É fora. muito ruim, é muito ruim. Mas eu não conheço, acho que eu não conheço nenhum LGBT que não se assumiu. Que não teve essa conversa com mãe, com pai, com alguém pra falar, então, eu sou isso, acabou. Todas as pessoas que eu conheço tiveram essa conversa. Sim. Então parece que já faz parte da gente, entendeu? E De é ter que primeiro, né, o lance da aceitação dos pais, né? Parece que a gente tem essa necessidade de primeiro se abrir pra eles, porque são os nossos pais. Sim. E é dali que a gente pega toda a referência do que virá, né? Porque Mas se é tu a não partir tem da um reação deles que apoio tu já vai ver como é que vai ser dali em dali em diante. diante, né? Então daí tem gente que tem a experiência, né? Que não é tão legal, né? De ter pais que não aceitam, que põem pra fora, que ficam agressivos e que acham que é doença, quer exorcizar. Acontece muito, a gente já vê na televisão, né? E até com ruim. pessoas mais próximas, não vamos botar na televisão, porque não é tão longe, né? Às vezes acontece Tá lá do da nosso nossa lado, casa, né? do nosso lado. E tem os pais que compreendem, né? E aí eu queria entender, né? Tipo, aonde que tá, né? Essa diferença. Será que foi realmente o lance da criação? Porque tem os pais que aceitam, né? Que, tipo, aceitam não, né? Que entendem respeito. Ai, ok, de boa. Que nem, tipo, veio o Brandon aqui semana passada. E quando ele foi falar com os pais dele, o pai dele, por que tu tá me falando isso? Não precisava tu me dizer isso. Tá tudo Não é nem pra certo. minha conta que tu vai fazer. Só que ele foi assumir pros pais que ele era bi. E os pais achavam que ele ia assumir que era gay. E a mãe dele tava tipo, o quê? Fala, tu é gay? Abra, E ele, abra. não, eu sou bi. Ela, os dois? Ah, não. Ele é. Que Ela, decepção. ah, filho, Achei que tu ia como falar que era assim? gay. Não, tu é só gay agora. Que eu esperei por isso. Então, tipo, tem os pais que aceitam, que respeitam, que compreendem. E tem os que não, né? Daí, tipo, onde será que tá a coisa ali, né? É que eu acho que envolve muita coisa. Muita coisa. Acho que a criação faz parte disso muito. A religião também, Também, as sim. crenças. Nossa, as crenças é o que mais pega também. E pega pra sempre. Entendeu? É o que mais pega, porque é o lance da igreja, né? A grande maioria dos mais velhos foram criados dentro de uma igreja, ou a base do cristianismo ali, né? Ou eles podem nunca ter Sim. E colocado aí, os pés o numa igreja, mas cristianismo tudo tá na cabeça os demônio, conceitos. Entendeu? Tipo... Eu acredito que a aceitação na minha família, né? Na verdade, não é nem aceitação, eu acho que o entendimento, entendimento. né, da minha família, quando eu me assumi, porque também teve esse momento de sentar, falar pra mãe, porque assim, eu tive, tipo, 2 namoradas antes, né, de me assumir, porque eu vim de uma cidade do interior, então... Não tinha a muitas gente- opções. Não, a gente cresce numa cidade, numa sociedade que oprime, né, a gente. Infelizmente, essa Sim. é a realidade, né? Então, tu se submete muitas vezes a uma vivência, né, pra Pra poder... ver se é. Pra ver se é. Mas também pra e tu poder aproveitar um pouco, né? Ficar sem beijar na boca, capaz. Só tem mulher pra beijar, vou ter que beijar mulher. Mas essa questão da religiosidade faz muito sentido, porque eu acredito que na minha família foi o que contribuiu, né? Por a minha mãe vir das religiões de matriz africana, que traz uma mente mais aberta, né? Então, Sim. então É isso eu vejo que foi um ponto assim, ó, crucial, sabe? No entendimento deles voltado pra minha sexualidade, né? Porque quando eu sou gay, eu não gosto de mulher, entende? Eu, tipo, cheguei e falei, né, pra minha mãe. Mas Por eu fiquei- favor, mas eu vamos embora fiquei- dessa cidade, eu não porque- aguento mais essas Tô mulheres tudo desesperado aqui. Eu lembro que eu ia embora, eu ia pro Rio de Janeiro, sabe? Tipo, pra fugir da questão. Só que eu acabei conhecendo uma pessoa na minha cidade e eu quis viver um relacionamento, né? E Ainda mais cidade pequena, Exatamente. né? Que é assim, ó, tu deu um peido, todo mundo tá Todo sabendo mundo e já quer sabe. satisfação. Mas só pra você entender como foi, tipo,
a pessoa foi viver, a gente viveu o relacionamento dentro da minha casa com a minha família, entendeu? Então, tipo, foi um acolhimento que é muito importante a gente ter esse Muito. acolhimento. Na identidade, né? Na questão de formação de identidade, né? Imagina Sim. só tu, que nem ele poder viver, se assumir pra família, tipo, ok, tu já poder ter um relacionamento Dentro de dentro de casa com a Dentro tua de família te casa. É mais acolhendo, tu entendeu? Sim. Tu não precisar passar por situações, porque querendo ou não, tu passa por algum tipo de discriminação ainda Sim. na rua, assim, ou lugares que tu frequenta por conta da tua orientação sexual? Com certeza, a gente, né, tu se depara com Olhares. olhares, com chacotas, por exemplo, né? Eu tava agora recentemente em São Paulo, daí, tipo, tô conhecendo uma pessoa, a gente tá vivendo algo que tá sendo muito gostoso, né? E a gente foi pra Campos do Jordão passar um final de semana, e lá a gente caminhando de mãos dadas e tudo, assim, isso é libertador pra gente, né? Tu poder Ser viver normal. e ser livre da forma que te faz bem. Mas assim, mas tu percebe o olhar das pessoas. Mas o importante é tu perceber e tu não absorver, né? É tu seguir O olhar vivendo. delas é delas. É delas. O que eu sempre digo, o que o outro reflete pra mim não é nada sobre mim, é sobre ele mesmo, Sobre né? ele mesmo. Eu acho que eu sou um espelho, na verdade. Então, vai ver em mim o que tá incomodando dentro de ti. Eu sempre vibro nesse movimento, sabe? Dá vontade de tatuar isso. Que lindo, gente, que lindo esse garoto. E como que tu lida, tu acabou de dizer, né? Tipo, e como é que tu fez, assim, tipo, no início sempre foi assim? Tipo assim, ou te afeta? Quando que tu pensa, não, a partir de agora isso não vai me afetar mais. Assim, eu fiz terapia há muitos anos, né? Porque devido à separação dos meus pais. Então eu acho que a própria terapia, tipo, ao longo de uns 10 anos da minha infância e adolescência, ajudou muito a eu ser o Matheus que eu sou hoje, né? E quando eu venho trabalhar com a inclusão social nesses movimentos, tu acaba trabalhando muitas coisas dentro da gente, dentro de mim mesmo, né? Muitas coisas assim que eu tinha vergonha, que eu tinha medo, né? Porque o medo, ele é um sentimento que ele tá presente o tempo todo. E a gente tem medo dos olhares das pessoas, do que vão falar do julgamento. Só que assim, hoje eu aprendi e entendo que eu tenho que viver. Porque ou eu vou viver, ou eu vou viver com o medo, deixando o medo dominar. E o medo jamais vai dominar, sabe? Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Se eu tiver que ir, eu vou fazer. Procuro sempre fazer as coisas, né, que me faz bem e que não tô prejudicando ninguém. Então, se não tô prejudicando ninguém, não tô fazendo mal pra ninguém, é tipo, foda-se, né? Foda-se, é exatamente isso. É isso. E tu já foi alguma vez reprimido pelo teu jeito espontâneo e extrovertido de ser, do tipo, para, menos, faz menos? Todo dia. Toda hora. Parece que é o preço que a gente paga por ser assim. Eu sou muito espontâneo, eu tenho a minha língua muito solta, eu falo demais, e o meu jeito incomoda. Não só de falar, de agir. Eu sou uma bichinha muito afeminada, eu rebolo, eu danço, eu faço, eu aconteço, e às vezes incomoda muito mais mulher do que homem. É porque a mulher tem uma parada com ela mesma, né? De poder ser ela mesma. Porque, que nem eu falei pra vocês, é como se a gente estivesse em luta o tempo todo pra gente poder ser de fato quem a gente é, entendeu? Então, dando um exemplo bem nada a ver. Tipo, as roupas que eu uso, assim, tipo, as pessoas me cobram isso, porque uma hora eu tô vestido de um jeito, outra hora eu tô vestido de outro, então o que tu é? Então, Tu não o quê? pode. Um dia tu quer estar vestido de blazer, outro dia tu tá vestido igual um sapatão, seminado, mas é isso. Aí eu não tô sem unha, agora botei unha, agora não é mais sapato. As pessoas associam tudo a qualquer coisa, entendeu? Então toda hora a gente tem que estar se explicando, se justificando, tipo, me deixa ser eu, pelo amor de Deus, do jeito que eu quiser. Só isso. Se te incomoda, isso é um problema teu, né? Incomoda. Mas em festa eu percebo muito olhar. E realmente as pessoas já falaram pra mim, tipo, não, aqui perto de mim tu não vai dançar, aqui eu não quero tu dançando perto de mim, isso aqui. Do que eu tenho que fazer, tem que discutir, tem que botar abaixo do cu de cachorro. Estou de mulher. De mulher e de homem, a questão de dançar de mulher e de homem. Porque as mulheres acham que eu tô dando em cima dos boys que elas querem, e os homens acham que eu tô dando em cima deles. Então eu não posso dançar por dançar. Eu não posso rebolar porque eu quero rebolar. Eu tenho que rebolar ou pra seduzir alguém, ou pra seduzir alguém. Não tem outra opção. Ou por tu ser mais afeminado, ou porque tu tá querendo ser mais que uma mulher, ou tu tá querendo chamar a atenção de um homem. Eu quero ou competir com ela, os boys da festa,
E o boy se incomoda porque ele acha que eu tô querendo ele. Então vamos desestereotipar isso aqui, por favor, agora. Deixa as gays dançar, caralho. Mas também não esquece que tem vezes que realmente eu quero. Tem vezes que eu vai realmente... de vocês Exato. saberem. Vocês vai de têm que vocês ter o saberem feeling. discernimento. Tem que ter o feeling de Entendeu? perceber quando eu tô querendo dançar pra seduzir, quando eu tô dançando só pra dançar. E me diz uma coisa, tu chegou a se relacionar com mulher? Eu vi que tu falou que tu beija meninas na boca. Tá, então tu é bi ou tu é... Não, eu me entendo como gay. Tá. Eu não me vejo como bi, porque eu não sinto atração sexual por mulher. Eu já fiz homenagem, já fiz com mulheres junto, mas eu e as meninas, a gente não fez nada entre a gente, além de beijo. Então, eu sempre fui muito do beijo na boca. Eu sou militante do beijo na boca. Pra mim, Eu também. Minha mulher, a gente tem um beijar. relacionamento semi-aberto, a gente tem essa questão. Porque, assim, pra mim, eu sou assim, eu achei É bonito, bom. quero beijar na boca. É muito E bom. ela, tipo, não, beijo na boca é conexão. Eu digo, não, só achei bonito. Mas vou olha que beijar. conexão Amando, boa, é uma conexão boa. Conexão e a gente fica, ai, meu Deus. Eu acho que beijo na boca é uma coisa muito... deveria ser cumprimento. Chega nas festas, tem que beijar toda a festa. É um oi. Então, eu vejo o beijo muito leve. Então, eu sou muito beijo na boca. Então eu não consigo me ver como bi. Porque eu não sinto Só atração porque tu beija a sexual. mulher na boca. Eu não sinto desejo. Eu vejo uma pessoa bonita, uma boca bonita, eu quero beijar aquela boca, aquela pessoa. Eu quero. Mas eu vejo a minha orientação sexual por desejo. Eu não sinto desejo de mulher. Eu vejo mulher, eu acho muito bonita. Eu vejo uma boquinha, uma pessoa bonita, eu vou querer beijar. E eu beijo. E aí, porque a boca pra ti não tá atrelada ao gênero. A boca é a boca. É boca. Boca é boca. E nas festas, ultimamente, todas as festas que eu vou, eu beijo só mulher. Só mulher. Porque homem E as mulheres tudo querem. As mulheres são umas passadas, né? Olha, se eu fosse Mas é que hétero, mulher... eu não ia ter tanta mulher Não, me querendo. Eu vou te falar, é que mulher, não falando por mim, tá? Mas a grande maioria das mulheres tem a questão de, tipo assim, vamos ver se é mesmo. Querem Será testar que, a gente. vamos ver se não sente uma coisa assim. Mas pode me testar, que eu vou cair no teste na hora que eu vou ter que beijar. Eu beijo, eu tô nem aí, eu beijo na boca, horrores. A minha avó, as minhas duas avós ficam loucas comigo, mas tem uma que fica fervorosa. Tu é sapatão. Nunca vi viado mais sapatão que esse. Ela só quer beijar na boca de mulher, e eu posto, tudo eu posto. E elas veem, minha família toda vê o que eu faço. Infelizmente, coitados. Mas eles ficam, minha avó fica bem chocada. Me chama de Mas que sapatona. tri, tipo, tu poder ser tu até nas redes sociais, não precisa esconder isso da tua família, né? Tipo, minha Nunca família tive vai isso. pensar. Eu tenho certas coisas que eu não posso postar ainda, minha mãe não tá preparada. Mas é porque eu penso, tipo assim, ó, o meu Instagram é como se fosse um filho. Tipo, a minha família dominou e pode dominar muita coisa ainda na minha vida. Porque eu moro na casa da minha mãe, eu moro com eles. Então eu acabo tendo dependência dela também. Simplesmente por causa do teto que ela me dá. Que bom que Mas vocês têm esse entendimento, o viu, meu- galera? Se vocês moram com os pais, tem sim que obedecer as regras Tem do que pai. ter. Se tu não quiser, tem que sair da sua Vai casa. ter que e sair. ter o seu Minha mãe próprio já lar. tentou me mandar embora uma vez que eu fugi um pouco das regras. Então eu entendi que eu tenho que seguir um pouco. Mas o meu Instagram é o meu filho. Então eles podem me dominar. Mas o meu Instagram é uma coisa que eu criei pra mim. É pra É expor lá onde tu pode o ser que eu tu. sinto, o que eu quero, o que eu vejo, o que eu tenho vontade. Então não faz sentido eu ter que policiar o que eu posto numa coisa que é pra ser sobre mim, pra preocupado com a visão do outro. Se a minha intenção é que o meu Instagram seja um reflexo meu, não pode ter interferência do fulaninho que não quer ver, do ciclaninho. Minha mãe, no início, quando eu comecei a postar, e ela não sabia ainda o que a internet podia trazer de benefício, ela só pensava, tá falando muito palavrão, teu avô tá vendo isso, tua avó. Mas os vô e as vó fizeram Instagram, vai catar minha avó e meu avô também tem Instagram. Não, mas meus avós sempre foram os meus maiores fãs. Tudo que eu posto, eles estão lá e estão interagindo e curte, comenta, compartilha, manda link. Como é que pode os Então, avós? eles estão sempre presentes. Meu pai, minha mãe, toda a minha família tá porque muito são presente. avós, não são pais. Não tem que educar. Sim. Então eles acabam vendo muita coisa. Só que eles não são obrigados a ver. Eu nunca fiz isso direcionado pra minha Para família. eles. Os stories de hoje é direcionado pros meus familiares. Não, é sobre mim. Quem quiser ver o João daquele jeito vai ver. Quem não quiser tem a opção de não ver. Então eu falei pra ela, eu não vou me policiar pra isso. Inclusive teve uma época que eu participei de um evento de TikTok. Foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Mas era um evento infantil. E eu É uns vídeos que tu tem, né? É. Tá. Mas na euforia que eu tava, tipo, é um evento muito maravilhoso de TikTok, vou ver, é dança. Era muita criança. Então eu trouxe um público pro meu perfil, que eu tava no auge do sextou, que eu falava sobre sexo, horrores. Então, e abertamente, explicitamente. E eu Vimos. fiquei tipo, o que eu faço agora? Que começou a vir muito seguidor criança. E eu não queria, se eu não me policiei por causa da minha família, pra Sim. falar as coisas que eu falo na internet, eu tava me vendo me policiando pra atingir um público que nunca foi o meu foco.
Legal. Que parece que eu não... E o que eu fiz? Eu chamei aquelas pessoas no direct, conversei sobre como é que era o meu conteúdo, e eu postei nos meus stories abertamente, falando pra onde era direcionado e pra quem era direcionado o meu conteúdo. Porque as pessoas pensam, o João faz conteúdo na internet, então quanto mais seguidor tiver, é legal. Isso. Pode ser, mas tem que ser um seguidor que vai consumir o meu conteúdo e que seja direcionado pra ele. Ai, meu filhinho é teu fã, que perigo. Que perigo, coitado. Por que tu deixa? Não deveria. Ai, a minha filha adora ver teu conteúdo. Que pena. Tu não tá filtrando, então, as coisas que a tua filha vê. Porque não é direcionado pra criança. Uma coisa é um videozinho do João dançando. Não tem problema. Mas eu nunca recomendei... Meu perfil para menores de 18. Pra ter mais seguidores, não precisa. Eu não tô pela quantidade. Eu quero a qualidade. Eu quero gente que esteja ali pra ver o que eu tô querendo falar. Não adianta... Não é só o número. Então eu acabei me policiando e deu certo. Eu acabei, infelizmente, tive que afastar essas pessoas do meu Instagram. Mas era por eles, não era nem por mim. Porque se for por número, o número tava crescendo. Mas só que ia ser criancinha ouvindo coisa que eles não tinham que ouvir. Sim. Mas não deveria vir de mim essa iniciativa de chegar pra eles e filtrar quem eles estão seguindo. É pai e mãe que tem que estar ali vendo a rede social. Mas como pelo visto não teve esse filtro, eu fui lá e botei as cartas na mesa. Mas eu achei bem legal isso que tu fez, bem legal. Eu tenho também um grande público que me acompanha ali, que são crianças, sabe? E eu ainda tenho esse... Não vou dizer que seja mais... preocupado com as crianças em si, assim, porque eu já cheguei num nível que eu não tenho mais como ter esse controle, sabe? Mas até tu deve ter tanto, né? Mas assim, eu fico preocupada, porque tem uma certa idade pra mim que criança não deveria ter rede social, é o que eu penso, assim. As pessoas me questionam muito assim, tu tem 2 filhas, por que tu não faz um Instagram pra elas e não monetiza a aparência delas? Eu digo, gente, olha só, eu sofro há 5, 6 anos por conta da minha exposição, que é extrema. Eu já vivi extrema exposição, já diminuí a minha exposição, tô mudando meu posicionamento hoje. Isso tudo que eu tô fazendo é pra elas. E também, sabe? De mudar o meu posicionamento no Instagram, o meu direcionamento pro meu público-alvo. Por quê? As pessoas estavam me cobrando muito mostrar cada vez mais elas, sabe? Mas elas ainda são pequenas. Elas não sabem ainda se elas querem isso pra vida delas, se elas querem viver dessa exposição, se expor. Entendeu? E é aquilo que pra gente é uma coisa nada a ver, tipo, eu postar um vídeo da Ana Lu brincando com os cachorros, pra uma pessoa que tem uma mente feia e mal, aquilo ali vira uma coisa sexualizada, entendeu? Sim. E eu sou muito neurótica com isso. Eu sou a mãe neurótica nível hard, sabe? Eu não confio em ninguém com as minhas filhas de figura masculina, assim, nada. E eu nunca não fui abusada na minha infância, eu não tive nenhuma experiência assim. As experiências que eu tive foram depois de grande, em festa, em coisas assim, sabe? Dentro de casa eu nunca sofri nada relacionado a isso. Mas por ouvir muitas pessoas, amigas, eu criei essa neurose com as minhas filhas. Mas é uma proteção. Sabe? Eu tenho uma super proteção assim com elas. Então, a questão da rede social é também isso. Eu acho que a criança não tá preparada para aquilo, né? Primeiro que para te ter uma rede social, tu precisa ter frequência e constância, tu precisa criar conteúdo. Por que eu vou criar conteúdo de uma criança de 5 anos que tá se desenvolvendo ainda? Não é justo com ela, pra mim, na minha cabeça, com as minhas filhas, não é justo com ela que eu exponha ela dessa forma. Depois que ela crescer, tem uma certa idade, acredito que a gente tá num século que tudo é tecnologia, já tá chegando um momento que a gente vai ter que sentar pra falar sobre isso, e aí começa o processo. Mas, por enquanto, eu acho que ainda as minhas filhas, e na minha opinião, crianças até uma determinada idade, não deveriam ter rede social. Eu concordo total. Eu tava ouvindo o João falar, né? E eu viajei, voltei no tempo, né? Porque eu já estive nesse lugar, sabe? De falar tudo e postar tudo e fazer tudo. Sem filtro. Mas assim, vai chegando num estágio em que tu acaba tendo que se moldar. E isso é muito louco, João, porque não é assim, tipo, eu vou... Alguém te impõe. Não, é tu... Não, mas se partir de mim não tem problema. Exatamente, tá mas eu admiro. Eu só não quero ser forçado. Mas eu admiro total, porque assim, é a tua identidade. Ou seja, tu tá mantendo a tua identidade. Mas a gente Mas eu vou mudando com o tempo. A gente ano muda. Passado, as coisas que eu postava não tem conexão nenhuma com o que eu posto esse ano. Isso foi exatamente. tu que decidiu. Claro, porque minha mudança, eu tô amadurecido fazer terapia. Sim. Então, vai mudando o meu conteúdo, vai mudando o meu posicionamento, vai mudando a minha fala, vai mudando as pessoas ao meu redor. As minhas amizades, eu sou assim, muito espontâneo, muito alegre, tenho muita conexão com muita gente, mas meu grupo de amigos é isso aqui, ó.
É uma caixinha de fósforo. Mas é muito importante esse teu posicionamento de não mudar pra agradar, né? Pelo Porque eu outro. acho que a gente não tem que viver pra agradar. Eu acho que a Sim. gente tem que se sentir agradável, na verdade, né? E agradado por Isso. nós mesmos, né? Então eu acho que é sobre isso mesmo. Eu também né? penso Foi assim. bem que tu sentiu. Porque a de gente uma amadurece forma- e a gente muda a nossa vontade. Sim. Igual hoje eu posto muita festa, muita revoada. Tu acha que eu com 40 anos eu vou estar postando isso? Pode ser Já que vai sim, ser- meu filho. Eu tenho 30, então é bem louca. Duvido, eu já não tenho força. Eu saio no fim de semana, eu passo a semana toda me recuperando. Daí chega o próximo final de semana e eu tô nesse looping. Eu tô sempre nessa, me recuperando. Eu tô numa ressaca infinita. Eu sou super intensa, né? Então, tipo assim, quando eu me separei a primeira vez, eu vivi essa fase, tá ligado? Tipo, sair todo dia e tal. E é uma necessidade momentânea que a gente tem. E eu sou uma pessoa de muito respeitar os meus processos. Então, tipo assim, as pessoas falavam, tu tá muito louca, só postando festa. Eu dizia, gente, respeitem o meu processo. Eu preciso passar por isso daqui. É necessário E é que eu bom. passe por isso. Claro. E não vai ser ninguém dizendo, é eu. E foi exatamente isso. Quando eu entendi, que foi o momento que eu acordei, falei assim, bom, preciso mudar aqui essas coisas. Preciso. Não tô sentindo que tá eu quero me alimentar de alguma coisa, quero ensinar alguma coisa. E aí, automaticamente, comecei a mudar meu posicionamento no meu tempo, na minha velocidade, sem me comparar com ninguém, sem me cobrar demais, sabe? E claro que daí nesse processo, as pessoas que gostam disso, que tem as pessoas que gostam disso, Sim. que as pessoas que não se identificam com isso, te questionam, tipo, tu não vai mais fazer isso? Mas eu vou bem menos, mas eu vou. Sim. Agora, mas essa nova ferramenta do Instagram me dá a oportunidade de fazer isso, né? Que é a dos assinantes ali. Sim. Porque daí lá nos assinantes, quem quer ver conteúdo exclusivo, meus vídeos de dancinha, meus vídeos na rave, vai pagar pra ver aquilo ali. Vai ter um feed só disso, vai ter story só Exatamente. disso. Sim. Mas os meus aberto ali, daí eu já direciono pra outro tipo de público. Consegue ter um controle, na verdade, isso, né? Isso, daí, tipo, quem quer ver a Amanda, né, eu tive um problema com isso, né? Vocês falavam, porque tu cria um personagem, a senhora Mota é um personagem? E eu disse, não, gente, não é, sou eu, Amanda jurídica e Amanda física, essa é a única diferença. Mas hoje eu entendo, literalmente, a senhora Mota é um personagem, porque com a senhora Mota eu consigo ser uma coisa Muito mais coisa, que eu né? quero ser. Com a senhora Mota eu consigo ser uma empresária, entendeu? Eu consigo ter uma eloquência, meu vocabulário é outro, entendeu? Minha dicção, meu oratório é outra, minha linguagem corporal é outra. Mas a Amanda, entendeu? A Amanda gosta de se vestir de sapatão, gosta de barreira, entendeu? Então com a senhora Mota eu consigo acessar coisas dentro de mim, que não deixa de ser eu, que com a Amanda talvez eu Tá mais consiga despreocupada, tá só querendo viver. Então agora eu entendi que tem a Amanda física e a Amanda jurídica e eu fico de boa com isso. Antes eu ficava tipo, será que tu tá inventando essa outra pessoa? Será que tu tá sendo de mentira? Então eu tive que passar por essa parte. Não é de mentira, as duas são verdade. Só que eu consigo saber qual lugar que cada uma frequenta, qual lugar que cada uma ocupa, qual lugar que cada uma, o espaço que cada uma ocupa, né? Então tem lugares que eu quero estar, que eu tenho que ter um tipo de posicionamento. Eu tenho que ter uma dicção diferente, Sim. um vocabulário diferente. E a minha mulher, às vezes, a gente tá conversando. Mas tu não tá deixando de ser tu também. Quando Não, tá é porque eu acho que eu tenho várias de mim dentro de mim, sabe? Eu acho que todos nós temos, É. E sabe? aí eu acho que às vezes eu me culpava por isso. Borderline, Mas é isso que as uma coisa pessoas não muito louca, admitem assim, isso. Não. Sabe? Porque todo dia eu Tu quero... não pode na internet postar uma história sorrindo e a pessoa passar por ti indo no mercadinho ou tirar dinheiro no banco, 5 centavos, com cara de cu. Deus o livre. É um personagem. Como Essa é que tu tá questão da rindo no vestimenta. Instagram e tá indo no mercadinho com aquela cara, não tá simpática rindo pra todo mundo, cheia de dentes? Porque assim, olha só, eu costumo ficar arrumada em casa daqui pra cima, que é onde eu apareço mais. Aqui eu tô com a calça rasgada de pijama, de chinelo e meio, um par de dedo. Só que nos mercados perto da minha casa, eu não vou arrumada. Gente, Nem eu. olhem pra mim, você que tá me assistindo agora. Se você me encontrar no mercado, eu moro na Morada Vale 1. Se você me encontrar em qualquer lugar próximo à Morada Vale 1 que eu não esteja trabalhando, não esperem me encontrar arrumada. Me deixem em paz. Me deixem andar com um chinelo e meia, de um pé do outro, descabelada, com a franja oleosa. Entendeu? Me deixem fazer isso, por favor. Porque as pessoas esperam me encontrar na padaria trabalhada, Não, no estilo, gente. montada. Não, eu não quero isso. Eu quero poder andar desarrumada. Eu me sinto... Eu fiz uma vez uma consultoria de uma personal style e ela disse assim, a gente tá vestido fora como a gente tá dentro. Eu digo, não pode ser. Porque às vezes eu tô toda desarrumada por fora e tô me sentindo linda por dentro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fala por ti isso. Sim. E é isso, eu poder ser eu.
Então, às vezes eu percebo que, tipo assim, tem Amandas que quer estar super arrumada, tem Amandas que quer sapatão. Às vezes eu tô que nem uma vagabunda, pelada com uma saia na polpa da bunda. Na rave eu sou Tem assim, na rave eu ando dias. semi-nua. Porque é o lugar onde eu posso andar assim. Aqui eu não posso vir assim. Poderia se eu quisesse, mas não é o posicionamento que eu quero apresentar aqui. Sim. Então, Claro. e tudo comunica, né? Então tem essa questão. E todas assim. elas são as Amandas. E todas elas são Amanda. Mas hoje eu abracei todas elas, a gente se abraça, dorme todo mundo junto. É muito importante, né? Acolher todas as Amandas, todos os Mateus, todos os João, né? Sim. Porque são eles que fazem ser quem nós somos, né? E gera identificação também, né? Tu não precisa ser Claro. uma coisa só. Mas não tem nem precisa ser como a gente ser uma coisa só. Ainda mais no Não século que a tem. gente vive, né? Que, Não tipo, tem como. E a gente que tá trabalha, buscando por e a isso, gente que né? trabalha com a internet também, a gente sabe, né? Porque são... Aí é uma outra questão, né? Porque, por exemplo, tu é chamado para um trabalho, para alguma publicidade, para algum evento. Tem vários tipos de questões e situações que estão envolvidas e que tu precisa, Se né, adaptar, se moldar. respeitar, na verdade, a situação e o que está envolvido, né? Então, Sim. por isso que é importante a gente ter essas Esses- pessoas, né? E abraçar esses e abraçar eus todos. esses eus nossos, Porque né? se a pessoa tem esse pensamento, se ela quer criar conteúdo na internet, quer trabalhar com a internet, e ela tem o pensamento de que ela é uma coisa só, ela é um muro que não vai mudar por nada e nem por ninguém, ela não vai trabalhar na internet. Porque tu precisa ter posturas diferentes. Tu tem que ter uma postura com o teu seguidor mais acolhedora. Tu tem que ter uma postura pra tratar com a marca que quer te contratar. Tu tem que ter uma postura pra andar na Sim. rua e saber que tu não vai ser aquela pessoa que precisa estar sorridente igual no Instagram. Tu vai ter que ter várias posturas, talvez durante um único dia tu teve 300 posturas diferentes. Isso. Então tu foi se moldando ao decorrer do dia, mas não pra se adaptar à sociedade porque o fulano quer. Não, porque tu precisa se adaptar. Porque se tu agir com um contratante igual tu age com o seguidor, amanhã acabou teu perfil. E é bem aquela coisa mesmo, assim, de tipo assim, TV. Tu pode até ser assim, tipo, eu sou isso e deu, sou dessa forma e deu, esse meu posicionamento, mas tu vai alcançar, tu tem que entender que tu vai alcançar um tipo de público específico e ponto. Deu. Sim. É aquele ali. Não vai E é passar. isso, e não tá errado, tá tudo certo, desde que tu tenha consciência disso. Mas agora, se tu for uma pessoa que tu consegue te adaptar, tu consegue ter esse discernimento, esse bom senso, tu consegue alcançar vários públicos, vários nichos, né? Tu consegue ocupar vários lugares, tu consegue levar identificação pra todos esses lugares, né? Eu vou quando eu tô na rave, né? Que a gente costuma chamar, a gente se chama na rave de nóia. Mas é nóia porque o pessoal de fora acha que todo mundo que vai na rave é drogado e loucão. Tem também. Mas também tem também, drogado loucão em tudo mas que é lugar. tem muita gente que vai na rave e não usa nada. Tem muita gente que vai na rave e só curte a música eletrônica, que se conecta. Eu gosto de ir porque eu digo, né, que eu encontro meus louquinhos e a gente troca várias ideias, sabe? É muito legal a troca que eu tenho com eles lá. Porque geralmente são os lugares que as pessoas sentam e me ouvem. E é o lugar que eu mais dou, assim, sabe? Tipo, de informação, de dividir coisas. E eles me ouvem, assim, e eu acho isso incrível. E lá é um lugar que... E eles costumam dizer assim pra mim, meu, que massa, olha só onde tu tá indo. Vai lá e mostra que os nóia também pode chegar lá. E eu digo, é isso, cara. Porque tem muita gente lá dentro que vamos supor assim, desvalorizado por frequentar esse tipo de ambiente, né? Porque a gente já vem de uma sociedade e o festival de música eletrônica já é tipo, muito, muito antes, né? Mas começou a ser mais falado, mais visível, mais mostrado. Começou a rolar mais agora, sim, abertamente. Agora, depois da pandemia. Porque antes era muito escondido, era uma coisa mais escondida, eram lugares mais isolados. E agora não, tem muito rolê comercial. Então, todo final de semana tem rolês de música eletrônica. Sim. Então hoje as pessoas estão tendo mais acesso ao que tem lá dentro, o que acontece, enfim. Então as pessoas de mais antigas vêm de fora e quem nunca foi e não conhece, acaba generalizando a galera tudo que vai lá. E claro, a gente vive de tudo lá dentro, assim como todas as festas, né? Exato. Mas aí tem essas falas que eu ouço, assim, do tipo, vai lá e mostra que os nóia também pode... Porque tem muita gente lá dentro que tem faculdade, que é profissional, que tem uma profissão que é bem estruturada, que tem dinheiro, sabe? E tu nunca imagina. Às vezes tô eu lá, curtindo minha música eletrônica, do nada vi uma mulher, sempre, né? Sempre acontece umas paradas assim. Uma mulher me esperando. Tu tem cara de vendedora de joias, tua pele tá tão linda aqui. O que tá acontecendo? Vai pra casa tirar fotos das tuas joias, das tuas marcas de joias. E ela não nada a ver. Agora tu vê que o preconceito tá na gente, né? Eu Sim. falei pra ela, olha só. Na minha cabeça, tu, com a tua aparência, com o teu jeito, não
parece gostar de música eletrônica e nem Sim. gosta de estar nesse rolê. E ela não nada a ver, ela tava lá sentada com o marido dela, tomando chimarrão, os dois curtindo música eletrônica. E ela, tipo, toda bonitinha, uma mulher mais velha, sabe? Sem contar os senhorzinhos também, que a gente vê os senhorzinhos triloucos na frente do front. E eu fico, tipo, eu acho isso incrível, sabe? Bom. Então, essa questão, assim, de poder... E no mesmo tempo que eu tô lá na rave, de bunda de fora, dançando com meus nóia, na segunda-feira eu já tô de blazer, fazendo várias reuniões, planejando o roteiro do podcast e todas essas coisas. Então, isso que é muito legal. É bom. Quando eu consegui acolher essas Amanda aí, desenrolou melhor, assim. Porque quando eu tentava... O que eu sou? Tem que me encaixar num quadradinho ali. Eu tive vários problemas psicológicos por causa disso. Depressão, fiquei deprimida, porque tu fica numa... crise de identidade, né? O que será que eu sou? Será que dá pra eu ser tudo isso? Tem que ser só uma coisa. Sim. E a pressão pra ter a resposta, Para de ser né? louca! Para de ser louca! Vocês tiveram que fazer terapia, assim, nesse processo de aceitação ou não? Foi depois? Porque a terapia... A pessoa fala de terapia agora, né? Sim. Antes terapia era só que tinha problema. Eu fiz na minha infância e adolescência, né, devido à questão da separação dos meus pais, que acabou me ajudando muito e para trabalhar, né, porque eu cresci sendo uma criança gorda, então, desde sempre, né, então eu cresci enfrentando muito preconceito, né, que hoje, por exemplo, eu vejo também que trabalhar com inclusão social, com os projetos, eu vejo que tem uma ligação com a minha infância também, onde eu precisei me incluir muito, porque não eram as pessoas que me incluíam, era eu que procurava onde me encaixar e onde me incluir, né? Por quê? Porque eu era rotulado por ser o filho da batuqueira, da mãe de santo, e por ser uma criança gorda, né? Então, isso eu precisei de muita terapia para trabalhar e para hoje falar sobre isso bem de boa, sabe? E entender que são processos e que são ciclos na vida da gente e que a gente precisa, né, trabalhar, ressignificar e tornar isso um problema ou transformar isso em algo, né, que vai possibilitar chegar onde eu quero, que é o que está acontecendo hoje, né, poder alcançar outras pessoas, poder chegar em outros lugares e deixar um pouquinho, de fato, do que é o Matheus, né, que eu acho que isso é importante. Ai, Garoto! Meu Deus, vou te levar pra minha casa! Tu tá tendo um relacionamento com alguém nesse momento? Não sei te dizer. Adoro o século XXI. Não, mas é que eu sempre tô e ao mesmo tempo eu nunca tô. Qual é o teu ascendente? É Capricórnio. E o Eu teu não asc- entendo o teu- muito o que é qual é o o teu signo? Capricórnio. Eu sou escorpião com ascendente em Sagitário. Ih, Lili. Escorpiano também. Gente, eu amo escorpiano, não sei porquê. Eu acho que porque eu sei muito do meu valor, assim, sabe? Eu demorei a conquistar essa autoestima, essa autoconfiança, esse amor próprio. Então, Sim. e aí eu tenho um apego, assim, em mim, por ser como eu sou, e que quando eu encontro um escorpiano, eu penso assim, cara, a gente tem muito parecido. Então, Eu sou assim com o te leonino. love também, Eu sou assim com o cara. leonino. Deus, eu vejo um leonino na rua, não tô de abraçar. Eu digo, amo cara, pode leoninos. crer, a gente sente igual, porque Sim. tu entende que te entende dessa forma, Sim, assim, que a gente hoje, sente por muito exemplo, tudo, o e tempo hoje eu todo. olho, por exemplo, tipo assim, me olho no espelho e eu fico, tipo assim, como tu é lindo, como tu é gostoso, Por tudo entendeu? que a gente conseguiu, Do teu sabe? jeito, porque eu acho que todo mundo é lindo, é bonito e é gostoso e é Minha mulher, a gente maravilhoso fala muito do disso. seu jeito, né? Eu acho que assim, não tem essa coisa de... Porque, por exemplo, o que é bonito pra mim pode não ser pra você, o que é feio pra Sim, você pode quando não ser tu pra tem mim. esse entendimento, É bem a tua assim, cabeça pior que é muito explode. Exatamente. A tua cabeça explode quando tu entende isso, né? Exatamente. É uma tomada de consciência que é muito importante pra vida da gente, E aí né? tu cria uma empatia crônica que Sim. tu não consegue se relacionar mais com outra pessoa sem passar por esse filtro Sim. da empatia, entendeu? verdade. Qualquer dá. coisa em relação ao outro passa por aquele filtro, teu olhar pro outro já é totalmente diferente. Sim, Mas é porque a gente se olhou com muito amor, né? exatamente. Que a gente consegue fazer isso. Isso é muito doido. Os escorpianos são tudo. Não sei se são tanto igual os leoninos. Não, é que leonino tem uma coisa diferente, né? Eles sabem e sabem no geral. Mas Mas é tu bem foi de assim. boa pra te construir essa autoestima? Olha, eu não entendi ainda o que era a minha autoestima, ou por que ela era. Porque eu pensava que tinha que ter um motivo. A minha autoestima vem da onde? Vem do quê? Porque eu sofri bullying no colégio, mas eu também pratiquei muito bullying, porque eu sou vingativo, né? Então, me xingavam aqui, eu xingava o outro ali, e assim eu ia. Então, daqui a pouco eu comecei a ficar o rebelde. E comecei a... É porque tu começou a reproduzir. Exato. Eu comecei a eu esculachar com as pessoas.
Até pouco tempo atrás, até ontem, tipo assim. Há 2 horas atrás. Então tem alguma coisa errada com a minha autoestima. Porque se eu tô despejando tanta coisa negativa assim nos outros, é impossível que eu esteja com a minha autoestima lá em cima. Eu gosto que Então, os leoninos e tinha alguma escorpianos, coisa eles têm errada. essa autoconsciência, né? É, Tem. E te fala e se auto e já se responde e muito já assim. se corrige. eu comigo. E Mas Sim. eu comigo. Sim, Se tu internamente. chegar pra mim e me aponta alguma coisa, provavelmente eu vou discutir contigo. sim, Não, eu porque me tu tá errada. defendo. Mas depois eu tô aqui, ó. Eu chego em gata, casa- Eu acho que a pessoa tava certa. Exato. Te Eu tava falando orienta. isso ontem em casa com a minha mãe. Que eu sou muito assim. Tu vai me falar o que tu quiser. Eu vou retrucar na hora. Não aceito. Ser Quando eu contrariado. chegar em casa, Ser muito de deitar no sagitariano. travesseiro, meu Deus, a Amanda falou tudo certo. É, eu sou Não assim, errou em nada, eu vou coisa. ter que te mandar mensagem, Amanda, então. Ai, Aquilo sim. que tu me falou. E eu preciso falar pra pessoa que ela tava certa. Sim. Pra mim, o difícil até então era eu admitir que eu tava errado. Com a terapia, eu já consegui me aceitar o meu erro, porque eu sabia que eu errava, mas eu não conseguia admitir que eu errava. Mas a minha psicóloga, ela é afrontosa, né? Ela ficava, nossa, como tu é perfeito. Eu adoro uma tem sacada. uns pontinhos de narcisismo aí. Tu não pode errar. Tu não pode. Meu Deus, dá vontade de dar na cara, mas tu fica tipo, é verdade. Mas o é a que gente tu teve precisa que te ouvir. defender a infância É. toda de tudo isso que tu passou. Então, assim, tu se tornou uma pessoa reativa, entendeu? As pessoas dão, tu já dá de volta. E tu entende, e quando tu entende que, tipo assim, o que vem do outro não precisa Não te precisa. atingir. Tu não pode dar o direito do outro te tocar dessa forma, entendeu? E aí isso é muito louco. Até a gente entender isso demora um pouco, né? E eu sempre gosto de discutir, porque é da minha família, tá no nosso sangue já. A gente é de dar na lata. Só que hoje em dia eu já não tô mais nessa vibe. Eu continuo, claro, se tu pisar no meu calo, a gente vai se pegar no pau. Mas eu não faço mais questão igual eu fazia antes. Deus o livre. Engolir sapo? Não, fulano me falou um A, ele vai ouvir agora. Mas hoje em dia não. Dependendo do que me falar, eu deixo baixo. Eu fingo que eu nem ouvi. Me faço bem de louco, porque eu tô me poupando. Porque se a gente começar a entrar na energia de tudo, porque a gente sai na rua, sendo quem a gente vai ouvir coisa o dia todo. Se tu for reagir o dia todo, vai chegar no fim do dia, tu não fez nada além de reagir e contra-atacar. Não precisa ser isso o tempo todo. E é Vai bem ter isso, porque as dias, vai pessoas ter tão, né, momentos que a tudo, gente né? vai reagir. Ainda mais Mas a não gente precisa ser sempre. que não segue um padrão, não tem uma orientação Exato. padrão. A gente parece que tá o tempo todo se defendendo de alguma coisa, Sim. né? Seja dos olhares, seja do comportamento, seja na forma de agir, seja às vezes dentro de casa, na internet. Parece que a gente tá toda hora se defendendo de alguma coisa. E aí, quando a gente entende que tá tudo bem, é isso que tu tem pra oferecer. Se é o que a tá pessoa tudo tem certo. pra oferecer, que Eu pena sinto pra ela. muito que logo tu expanda a tua consciência É. e tu não precisa mais disso. É uma parada assim. Mas bem longe demora. de mim vai expandir tua consciência. Mas demora, né? Eu, como um bom escorpiano, né? É tipo, é 8, 80. e é assim, ó, é do eu te amo ou eu te odeio, Aham. entendeu? E eu nunca fui muito de explodir, eu sou muito de guardar e processar, e depois sim, sabe? Tipo, depois chega o momento de eu soltar, sabe? Porque eu acho que o próprio fato de crescer ouvindo muito deboche, muita risadinha, muita piadinha, fez com que eu me calasse, mas no sentido de Absorver, não entender. dar valor pra aquela situação, sabe? Porque quando a gente dá valor, a gente entra nessa energia. E essa energia suga, machuca, faz mal, né? Então eu procurei sempre não tornar um problema, né? Procurei sempre trabalhar com isso pra poder Entender o outro e se entender, né? Se tocou em mim, por que ainda toca? Né? Exatamente. Por que isso ainda toca em mim? Por que o outro tá fazendo isso, né? Como é que a gente vê o poder que o outro tem sobre a gente? Porque a maioria das vezes que eu realmente sofri, porque a gente passa por situações muitas vezes, mas quando eu sinto que eu sofri uma homofobia, é quando me pegou mal. E em festa. Uma vez eu tava numa festa, num pagode que eu sempre fui, eu sou do samba, sempre fui e amo. Só que no samba é muito masculino. Mas não de ter homens, mas de ser muito do... Sabe o cara do camarote, ele tá com a mulher, não sei o quê. Então, uma bestinha dançando, rebolando sua bunda, jogando pra cima no meio do pagode pode assustar muita gente. Então, eu já tive situações de segurança de festa, de tentar me tirar, de homens impedindo eu de dançar ali perto deles. E, do nada, me abalou total. Já saí chorando de festa mais de uma vez.
Porque me abalou, eu me abalo muito com as coisas. Então tem vezes que, É que tem vai me abalar e eu vou coisas, reagir né? agressivo, mas tem vezes que vai me pegar e eu sou muito chorão, eu amo chorar, eu gosto de reagir assim. Eu prefiro sair chorando do que sair carregado porque me embolei no tapa, no soco. Então eu sou muito de chorar. Então as coisas me abalam muito assim. Quando é pesado, Daí- né? Mas daí eu é entendo que daí são pesado. situações e situações, né? Porque é claro que a gente não vai conseguir ter autocontrole em todas as situações, porque Não tem como. a gente que sofre por vários tipos de discriminação ao mesmo tempo, no caso por tu ser gay e preto, não é tem coisas que tu vai viver que tu nem sabe que tu vai viver de discriminação Claro. ainda, e tu não tá preparado pra aquilo. Sim. Então, Ninguém prepara, é super gente. natural que tu tenha esse descontrole, porque tu é um ser humano normal. Exato. Faz E eu acho parte, incrível né? tu conseguir chorar. Porque tem gente que guarda e isso é pior. Eu na horinha. Na horinha Tu já consegue começa chorar? aqui, ó. Eu consigo, mas Depende, são eu é depois. coisas Eu é depois e depende da situação também. que eu me deixo me tocar Porque, nesse nível, é, assim, de chorar. Porque às vezes eu penso muito. Hoje eu já penso, tipo assim. Mas não é sobre mim. Que pena que a pessoa, né? Como, tipo, esses dias eu tava numa mercearia ali perto de onde eu moro. E aí eu percebi que o dono olhou pras minhas unhas, né? Bem grandes, assim, pintadas, que estavam rosa, com brilho e tal. E ele cochichou com uma outra pessoa, sabe? Lá de dentro, assim. E eu vi que era sobre as minhas unhas que ele tava. E ele precisava comentar sobre isso. Não Exatamente. esperava. Não, ainda se quer comentar, não precisava nem tipo, esperar ele sair. Tinha que causar o desconforto Sim. de comentar na frente dele pra deixar ele desconfortável. Exatamente. E Aí eu às vezes pensei, é né? uma Tipo falta assim, de noção. não é Noção. sobre. Não é, no fundo, eu nem sei o que ele falou, né? Porque daqui a pouco eu também. Já, sabe tá, o que já tá tão acostumado Sabe com o que eu essas preferi? coisinhas. É bem Eu preferi assim. pensar, tipo assim, ó, vai que ele queria, quem Elogiou. sabe, ter a unha igual a minha e não pode ter, entendeu? Então eu prefiro pensar dessa forma, Porque, convenhamos, né? Há uma necessidade, é lindo a autoconfiança que a gente precisa ter pra ser quem a gente é. Sim. E eu acho que nem a questão da aparência que incomoda tanto, é a questão da autoconfiança de conseguir lutar pra ser quem se é, entendeu? Exatamente. Porque tem uma caralhada de gente que também tá se descobrindo, pensa que na caralhada de gente que tá se descobrindo e que não sabe que tá se descobrindo, que nem, tipo assim, se te incomoda a unha dele, por que te incomoda? É, não sim. me incomoda O o jeito que- que tu tá usando teu cabelo, o brinco que tu tá usando. que tem a ver? Agora, se me incomodou, é porque tem alguma coisa ali. Daí, Exatamente. só não tem todo mundo tem coragem, consegue. Por isso que é legal a gente trabalha com rede social, a gente se desenvolver cada vez mais pra gente ser quem a gente é, pra gente conseguir gerar identificação e inspirar pessoas a serem quem são também. Porque eu acho que a gente tá entrando num século que é isso, né? Eu acho que vai ser meio que diferente ser hétero A minha ser- avó que fala isso. e ser padrão, né? Sim. Eu acho que a gente tá entrando num século que o diferente vai ser uma pessoa que não tem tatuagem, que não tem um cabelo diferente, que tem uma orientação sexual, sabe? Ô, Will, tu coloca pra gente uma das reportagens. Por favor. Amor, responde o Gui. Pra ele falar contigo. Acho que é sobre isso que a gente tava falando agora. Luiz Miranda fala sobre homossexualidade. Toda vez que uma pessoa sai do armário, ajuda a outra a sair de lá também. Eu acho que era mais ou menos o que a gente tá falando agora, né? Que tem que ter uma coragem. assim, É um ato de coragem. É um ato de É. coragem. E aí, se tu se mostra, né, pro mundo, tu inspira outras pessoas a saírem de lá também, a começarem a se conhecer também. Vocês acham que depois, quando vocês... Porque quando tu começou nas redes sociais, tu já começou sendo quem tu é. Sim, eu comecei sendo quem eu era e explanando pras pessoas. Sou gay, tenho um namorado, mostro sempre, né? Porque eu vivi já 2 relacionamentos, porque eu tô indo pro terceiro. Eu vivi 2 relacionamentos e eu acabei sempre expondo ali pras pessoas, entende? Por quê? Porque pra mim não tem por que esconder, né? Eu acho que se eu tô vivendo um relacionamento, óbvio. tá morando junto, os dois concordam, acho que não tem por que não mostrar, né? Sim. E automaticamente isso acaba, né? Recebia muita mensagem, recebia muitos ataques, como tudo na vida, mas também muitas mensagens, assim, positivas, né? Nossa, que lindo vocês! Ai, Que inspira. tu me É inspira, bom, né? entendeu? Sabe? Então, assim, e eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente faz algo ali na internet também, e que a gente consegue tocar outras pessoas e ajudar também, porque acaba sendo uma ajuda, né? Então, Sim. tu entende, né, que não é mais sobre a gente, é também sobre os outros. E isso é muito valioso, né, Amanda? Então,
a gente entender que isso impacta de fato na vida de outras pessoas. Exatamente. Né? Impacta E a muito. gente que trabalha com isso, a gente não tem noção. As pessoas perguntam assim, tu tem noção? Eu digo, não, gente. Sim. Eu não faço nem ideia. Mas gente até não- fora Porque- da rede social, no teu bairro, na tua rua, Sim. sempre vai causar alguma coisa, porque aquele armarinho tá ali, não é um armarinho pequenininho, Então. é um closet, é um guarda-roupa de 8 portas. Tem uma galera ali, Tá né? cheio de Tem uma gente. galera ali. Então, viu que se tu saiu pela frestinha que eles estão lá dentro, vão ver que tem saída. Não Dá precisa pra ficar aqui sair. dentro, a gente não Vamos tá ver preso. o que vai acontecer se ele sair. Exato, tá, E se aí ele saiu, fica- não voltou correndo pra cá, então deu certo lá, então vamos também. Sim. E assim vai indo, porque a gente não pode, igual aquela frase, a gente não pode ser o que a gente não pode ver. E a gente precisa ter referência, coisa que até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhuma. Hoje ainda a gente tem pouco, mas tem. Então, se tiver cada vez mais pessoas que mostrem que tá tudo bem, por mais que pra gente seja muito óbvio, é óbvio que Claro, tá tudo tem bem. tudo, né? Só que se fosse óbvio, não tinha tanta notícia ruim todo dia no jornal. Então a gente precisa estar ali todo dia falando, tá tudo bem. E se tu não é do movimento, tu pode ser um aliado do movimento. Exatamente. Então, de repente, tu tá ali no armário, tudo junto, são tudo brother. E é uma parada assim. Mas Respeitar e acolher, projeto, né? Eu o acho que é projeto do importante. Matheus é um exemplo. Ele não é uma pessoa que tem síndrome de Down, ele não tem na família dele Não. uma pessoa com síndrome de Down, e ele entrou no projeto simplesmente porque ele sabia que ele podia fazer a diferença. Sem ele sentir na pele ou ele ter tido em casa a referência. A referência dele é de que eu quero fazer o bem. Sim. Então, isso se encaixa em qualquer outra coisa da nossa vida. Exatamente. Se tu quer fazer o bem, então uma pessoa que tem boa vontade e tu tem essa empatia, tu não precisa ser gay, tu não precisa ser lésbica, tu não precisa ter filho gay, tu não precisa ter uma mãe, uma história na família. Tu tem que ser só uma pessoa que quer fazer a diferença, que tá vendo coisa errada e que tu sabe que tu pode mudar. É isso. No caso, corrigindo teu amiguinho que faz piadinha, né? Não compactuando com as brincadeiras, não incentivando, não... São coisas assim. Esse tipo de coisa já é uma baita coisa, entendeu? E pode ir pra outra. Iraque proíbe imprensa de usar a palavra homossexualidade e obriga o termo desvio sexual. Oxente. Que pena, né? Tá bem que eu não tô no Iraque. Século XXI, Que né, pena que a mano? gente ainda se depara, né, com essas notícias e com isso acontecendo, né? No século que a gente vive ainda ter... Porque a gente precisa ter consciência que aqui no Brasil a gente ainda, mal e porcamente, temos a liberdade ainda de poder ser, uma aspas bem aspudas aqui, quem a gente é, né? Tipo, tentar lutar por isso. Mas tem países que não. Tem Sim. países que tem pena de morte. Teve uma entrevista que eu vi ontem que tem um país que decretou pena de morte para quem incentiva ou induz as pessoas a serem homossexuais. Imagina isso. E Incentiva, vai ver o que eles veem como induz. incentivo. Mas o que é isso? Incentiva ou induz, entendeu? Como se isso fosse uma coisa que eu pudesse mudar na tua cabeça. Não é uma orientação minha, não é uma opção minha. Alguém te induziu a isso. Teve também, eu botei no outro programa também, a Malásia, né? Ah, não, esse é do sexo oral. Ah, já viajei nas perguntas. Já fui pro outro lado. Olha aqui, ó, a caixinha aqui, ó. Me abre, me abre. Até medo. Eu tava vendo na internet ontem que o casamento gay aqui no Brasil... Eu não sei se eu vi certo mesmo. Semana que vem a gente vai receber um advogado, eu vou perguntar isso pra ele, diretamente pra ele. Que o casamento gay, ele não é oficializado como casamento civil, é como união estável. Eu não vi sobre isso ainda. Eu não também consegui entender muito bem, vou perguntar isso pra ele semana que vem o Wagner. Fica no próximo episódio, semana que vem tem um episódio com o Wagner maravilhoso. E eu tava lendo algumas paradas ontem sobre isso e pra te ver que tem coisas assim que a gente deveria saber, a gente não sabe. Exatamente. Sabe? Que são coisas mínimas que a gente deveria saber do nosso direito. Inclusive, semana que vem tem várias coisas assim que eu vou perguntar pra ele é advogado. Coisas que a gente deveria saber que a gente não sabe, que é o mínimo, sabe? O que a gente faz em situações de trabalho, quando sofre algum tipo de discriminação, qual a nossa conduta se a gente tá em, por exemplo, em um transporte público e sofre uma coisa. Pra onde a gente corre, né? O que a gente tem que fazer primeiro, pelo que a gente tem que buscar, pelo que a gente tem que lutar, qual o direito que a gente tem que, sabe? E aí, gente, é isso. Tem notícias assim pra pior por a reviria na internet. Tem coisas, mesmo no século XXI, tem coisas tão mínimas e básicas que a gente tem que lutar ainda, que são pelo nosso direito de vida, né? Nosso direito de escolha, nosso direito de ser.
Então é muito importante, às vezes, ir a gente lá no Google e pesquisar notícias sobre um movimento LGBT que tá acontecendo pelo mundo, só pra gente sair um pouco de fora da nossa bolha e entender o que pessoas desse movimento passam, não só aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, mas no mundo inteiro. Porque às vezes você tá aí achando que, ai, nossa, é só ser o que é, ninguém te prende, ninguém te impede a nada. Gente, a galera tá lutando por coisas mínimas no mundo inteiro, que é poder ter o direito de vida, de viver. Como eu falei pra vocês, tem países que decreta pena de morte pra quem é homossexual, ou se declara, ou tem relações sexuais, ou tem um relacionamento homossexual. Então agora, vamos para a caixinha. Ai, meu Deus. Mudando da água pro vinho agora, assim, do nada, rapidão. O que tem nessa caixinha? Gente, nessa caixinha... Ai, eu tô pensando assim. Mas a Marjorie pegou leve. Eu acho que... Quem foi? Teve o da Monique e da Cálita. Acho que igual aquele não vai ter. Foi baixaria. Porque aquele foi baixaria. E aqui tem algumas perguntinhas. A minha coprodutora não prometo. Enfim, aqui tem perguntinhas relacionadas a sexo, a quebra de tabus relacionada a sexo. E a gente vai perguntar pros meninos aqui, eles vão ler e vão responder pra gente. Meninos, fiquem à vontade, só respondam se vocês se sentirem à vontade, se vocês quiserem. Eu tentei ir pro lado mais sexual no final do coisa, mas tava uma coisa meio inclusa. 4 foi pra cada. Tá bom. A gente tava muito falando sobre identidade, sobre inclusão, sobre essas coisas todas, e acabei não indo pro lado sexual. O lado escorpiano não me permitiu hoje. Eu tentei assim, mas não deu. Eu também, toda a conversa eu tento puxar pra sexo. Bom dia, tá, mas teu bom dia tá muito diferente. O que tu fez ontem? Tu deu, né? Tá com uma cara aí, então, não, mas o teu bom dia tá muito feliz. E geralmente tem bebida, né? Mas aí eu pensei assim, sei lá, hoje eu oferecer uma coisinha, assim, um cafezinho e tal. Vamos lá, meninos. Só respondem se vocês quiserem, tá? Mas vocês são obrigadas. Vou pegar... Só se vocês quiserem, mas tem que responder. 4? 4 já. Ai, eu tô apaixonada pela... Olha a mão desse garoto, gente. Ai, é um afronte, né? Que linda essa unha. Yasmin, eu quero esse vermelho cintilante da próxima vez. Ui, vai sobrar uma. Esse aqui que tá mais dobradinho. Vai ficar pra ti, amor. Vamos ver. Esses aqui são, né? As caixinhas. Vamos ver se eu sei responder. Pera aí. Vamos lá. Quem que vai primeiro aí? Pode ser eu. Ai, meu Deus. Vai. Posso? Pode. Fala o quê? Transaria com um amigo só por tédio ou diversão? Com certeza. Com certeza absoluta. Já transei por tédio até com inimigo, imagina. Ai, eu não consigo, mas é, João. Pensa. Não digo nem carência, porque não falou sobre carência. O tédio. Tipo, eu quero transar. Não tô tendo ninguém pra transar. Consegue fazer isso? Porque eu, como escorpiana, não consigo. Pra mim, ter um ato sexual com alguém, eu tenho que ter um pingo de atração. E pra mim, ter um pingo de atração não é simples, entendeu? Eu tenho atração pelos meus amigos. Tem que ter toda uma coisa. A maioria. Eu Hoje, pra mim, tem que ter atração e tem que ter uma conexão. Porque senão não faz sentido. Eu tenho que querer, eu que tenho que ter conquistado a pessoa, tem que ter o flerte, tem que... Eu pulo todas as etapas, né? Eu começo do final. Depois do final, pronto. Qual é o teu nome? Quantos anos tu tem? Qual o teu signo? Não, é porque eu sou solteiro nível hard. E eu gosto da solteirice, eu amo. Já tentei me relacionar e me deu errado também, pé na bunda, deu bem erradinho. Então, hoje em dia, eu valorizo muito a minha solteirice. Sim. E eu sou muito do como é que a gente fala? Do sexo... Prático? É uma praticidade, tipo assim, é muito... Que não é sempre com a mesma pessoa. Aham. É esporádico. Então, hoje é o fulano, amanhã é o ciclano. Então, não dá tempo de eu fazer uma conexão linda e bela e criar uma história em Meu torno ascendente daquilo. é Libra. Eu gosto do flerte. Sim. Eu Não, tenho eu gosto do prazer flerte. nas relações. Eu gosto do Então, flerte. pra mim, eu tenho que criar um ambiente, assim, uma coisa. E depois eu pá! Entendeu? Mas tem o que ter meu uma flerte- performance também, não é só. O meu flerte é mais de ego, bem do meu signo de leonino mesmo. Às vezes eu saio, eu flerto com todo mundo e eu posso não pegar ninguém. Mas é só pra saber, tipo, eu me interessei em ti e eu senti que tu também se interessou por mim. Deu, próximo. Beleza, próximo. Pra sexo, eu já não tenho toda essa estratégia do flerte de vou te seduzir e fazer tu ficar com vontade. Às vezes eu faço a pessoa ficar com vontade só pra eu saber que ela tá com vontade. Pra massagear meu Sentir ego. desejado. É. Bem leonino. Que tá? abuso, Bem né? Que leonino, afronte. abuso isso. Ai, eu não gosto dessas coisas. Vamos lá, então, né? Sexo oral. Dar ou receber?
Eu acredito que dar e receber, né? Por que não? Eu gosto dos dois, Eu não gosto de receber. É sério? Juro. Deus. Eu não gosto muito de receber. Nem na frente, nem atrás. Me explica o porquê. Porque eu sinto que não me deixa com... Tesão? É. Tá, mas como tu transa com várias pessoas, tu não cria conexão com nenhuma especificamente, tu não acha isso baseado em porcaria nenhuma, né? Eu tô te perguntando isso. Baseado em quê? Em nada. Que talvez tu não sinta prazer porque tu precisa estar à vontade com alguém. Mas eu sempre estive à vontade. Só que o que eu sempre... Eu sou muito de boa. Eu sou muito de boa. Pra sexo, eu sou tranquilaço. Só que o que me dá muito prazer é ver a pessoa sentindo prazer. Então, é o retorno dela que parece que me dá esse... É o meu prazer, tá ligado no da outra pessoa. Parece que a pessoa tá tentando... Ou até então, todos fizeram errado. Mas não teve um ainda que eu te disse, meu Deus do céu, que coisa boa que foi. Não. E homem É umas deveria coisa- chupar melhor que mulher. Dizem, né? Porque homem tem o pau, né? Dizem Ele que sabe homem como chupa que melhor. é e tal. Eu não gosto muito. Tem vezes... Se eu bebi, eu fico mais sensível. Aí talvez eu goste um pouquinho mais. Mas eu ainda prefiro dar. Não o cu. Dar. Oferecer o sexo oral. Eu sinto mais prazer chupando do que sendo chupado. Passada. Real. Amigo, tu faz favor pra mim. Faz tipo um videozinho assim, tipo, enquanto tu tá falando assim, mostrando meus status, meus stories. E marca a loja. No Insta do podcast. Continuando. Tá, passada. Gosto, Tá, eu mas tu prefiro. se considera mais passiva? Eu sou passivo. Mas como se tu gosta de mais... Não faz sentido, mas também não precisa fazer sentido. Mas Que sentido que realmente precisa fazer? não sei Não faz porquê, sentido. mas eu não sou muito do... Não gosto muito que me chupem. Eu não sinto tanto prazer. Eu gosto de Pode chupar. ir. Tipo, daqui. Sou Pode chupadeira. aparecer no programa. Vem aqui, vagabunda. Vem aqui, vagabunda. É o vocabulário que a gente tem de profissional. Lindo, lindo. Tá, a tu agora, Matheus. Acho que é o João. Sou eu. É João? Ah, tá. Sou eu. Mais uma. Tu respondeu e a gente se meteu outra pergunta também. Não. Já pegou um pau fedorento na hora do boquete? Não. Ah, que bom, né? Não, nunca. Graças a Deus. Tá, olha mas que e eu se já peguei. acontece? Eu não sei como eu reajo. Eu sou muito espontâneo. A minha psicóloga já me disse que eu tenho que parar de ser tão espontâneo assim, porque isso pode me colocar em perigo. Porque uma vez o guri broxou e eu botei a boca nele. Daí ela falou que eu não podia fazer isso, que não é uma culpa dele que eu xinguei ele. Mas eu falei, mas eu não culpei ele por ele ter broxado. Eu culpei ele porque eu tava deitado na minha cama, no meu canto. Ele me instigou a noite toda, eu levantei da cama, fiz chuca. Quando eu fui com o boy, não levantou. Eu, não, tu tá de sacanagem comigo. Eu falei pra ele, não, tu tá brincando comigo. Tu me tirou de casa, eu tava Com deitado de certeza. madrugada. Eu nunca saio de madrugada pra transar, saí. Pra chegar aqui e ser isso. Aí outro dia eu te recompenso. Outro dia tu não vai me ver nunca mais. Outro dia eu, caralho, eu peguei minhas coisas e fui Vem que embora. você tem um dedo, mas vem fazer alguma coisa. Então eu acho que se o pau tivesse fedorento, eu não sei como é que eu ia agir. Eu sei, mas eu sou truqueira, né? Antes, eu faço todo o teatro. Tô descendo, dou uma cheiradinha. Dá pra ir, entendeu? Se eu sentir que não tá bom, eu sigo no teatro e não chupo, não vou chupar pau fedorento, bem capaz. Se tem cheiro, tem gosto. Coisa salgada, bacalhau, bem capaz. Não, também não é assim. Eu juro. E tu, Matheus? Ele não responde assim também? Eu vou pra minha pergunta, tá? A minha pergunta, pula. O que te deixa com vergonha na hora do sexo? Eu acho que nada. Vergonha. É porque como a gente só faz sexo com quem a gente tá à vontade, Porque, também que a gente tá exatamente. com vergonha, né? Eu tive muito tabu, por exemplo, um tempo atrás, né? Quando eu tinha ainda um problema com o meu corpo, né? De... Ai, meu Deus, né? Como que vai ser, sabe? Mas, tipo assim, hoje, no atual contexto que eu tô da minha vida, eu não sinto vergonha de nada. Tá Eu me muito bem sinto resolvido. livre, entendeu? E assim, e eu acho que é sobre isso. Porque daí quando tu... Porque é como você falou, eu tenho muito isso de... Tem que ter uma conexão, tem que ter uma atração, entendeu? Eu não consigo transar, não consigo só por transar, entendeu? Ah, até porque daí eu nem consigo gozar, não sinto prazer Exatamente. durante o sexo, tá sendo uma Eu coisa sinto. extremamente robótica. Exatamente. Que teto, Tem que né? ter sentido pra mim, Isso. sabe? É loucura? Mas eu também.
Mas eu também nunca senti vergonha. Acho que quando eu perdi minha virgindade, eu ficava inseguro do meu corpo. Será que eu sou o suficiente? Será que eu sou isso o suficiente? Será que eu vou saber fazer? A minha insegurança me deixava, talvez, um pouco mais tímido. Mas hoje em dia, confio no meu taco, bem capaz. Não tem vergonha nenhuma. Vai lá. Peraí, deixa eu abrir que eu quero filmar tu. Que perigo. Posso falar? Peraí. Ai, caramba. Vai. Se vazasse um vídeo erótico teu, como tu acha que reagiria? Eu ia gostar. Se eu consentir pra gravar... não, que depende do vazar, né? Se vazou é porque não foi consentido por mim, alguém postou. Então acho que eu ia ficar meio boladão assim com a pessoa que vazou. Mas se o vídeo tivesse bom, eu ia tirar bons frutos desse vídeo. Eu ia trazer um público pro meu ladinho. Já ia abrir um privacy, já ia ir pro OnlyFans, já ia começar a investir nisso. Vai lá, você agora. Mas eu não deixo gravar. Tu não deixa gravar? Eu não deixo. Eu também não, eu não posso, né? Deus, Uma vez um boy Mentira, gravou... eu que quero gravar. Uma vez o boy gravou sem me pedir. E eu ouvi a câmera ligando e eu me assustei. Eu xinguei ele, seguimos transando horrores, mas eu vi que isso me deixava muito inseguro, essa coisa do gravar. Eu tenho muito medo de ser exposto, a não ser quando eu tô me expondo. Se eu escolhi me expor, se eu escolhi me mostrar, beleza. Mas tu não pode escolher por mim. Então depende da situação. Não sei se eu ia ficar muito confortável ou não, mas que eu ia tentar tirar bons frutos desse vídeo. Não é que aconteceu, né? Vamos ver a tua aí. E se na hora não tiver lubrificante? Pô, Matheus, tu pegou só os mais, né, Matheus? Pô, Matheus. Se na hora não tiver lubrificante, a Vai gente... o guspe. A gente dá um Vai o jeito, guspe. né? A gente já tem um lubrificante A gente natural dá um com a jeito. gente, né? Mas vocês se viram no guspe? Eu sou uma pessoa que eu não sou... Eu acho que daí tu vai pra outra parte do sexo que tu acaba colaborando pra lubrificar e ficar bem lubrificado, entendeu? Então, Entendi. tem meios, né, de Pode É que de eu tô salvar o sempre, lubrificante. Salvar o rolê. eu tô sempre com lubrificante. Não, é pra porque festa. eu sou uma pessoa que... Eu sempre levo camisinha e lubrificante. Porque o lubrificante é um aliado da Preparado. passiva. Prevenido. É o aliado da Porque, passiva. porque se não tiver lubrificante, quem vai sofrer sou eu. As consequências. Então eu sempre levo. Faz muito sentido. Pouquíssimas vezes eu transei sem lubrificante. Eu sempre tenho. Sempre. Se bobear, eu tenho aqui no meu bolso agora. Eu sempre tenho. Eu tô sempre alerta. Eu falei, eu tô sempre alerta. Na minha mochila, que eu levo pro trabalho, tem camisinha, lubrificante, a reviria. Tá, mas se tu faz... Isso é porque tem história. Claro, porque eu Do transo nada no tá caminho. indo pra casa... Ai, mas como pode, né, É óbvio. filho? Eu já peguei muita gente no caminho do trabalho. Amigo, sabia? eu juro, porque eu tenho amigos meus também que Já dizem... Eu fiz. fico assim, ó... Não é possível. Já fiz muito. Se a amiga tava indo pra tua casa e do nada por um boy de carro bem gato, já entrei no carro azar, fiz uma coisa. Eu. Que é muito prático, gente. Eu É não prático, consigo. é muito Eu pego o prático. WhatsApp, o Instagram. Se me para no meio da rua, eu já fujo, porque eu tenho medo de ser assaltada, vai me estrupar, vai me assediar. Mas é que sendo mulher é diferente. Aí depois, aí começa Porque a tem dizer muito mais medo em volta. Acho que como eu sou viado, mas eu sou homem ainda. Então eu sou uma figura que não vai dar tanto... Não vou correr os riscos que tu corre na rua. Pelo menos não nesse nível. Então pra mim é mais seguro, mais confortável. Tipo, você parou na rua, eu olho bem. Não vai me assaltar, não vai me matar. Qual é que é, filho? Então vai me comer. Ah, tá bom. Então tá bom. Já aconteceu bastante. Então eu sempre levo na mochila, em tudo. Até no meu trabalho tem na minha mesinha lá guardadinho. Tá, agora quem é? É tu, né, João? Sou eu. É mais uma de cada um agora? Isso, mais uma de cada um. Top 3 de busca no pornô. A gente Babado. A gente tá fazendo perguntas de sexo agora, ó. Eu gosto. E ao vivo pra vocês. Vamos lá pra última, então, né? Vamos. Tamanho de rolo ideal, médio ou grande? Ô, Matheus, tadinho. Tá, né, Ele foi nas Matheus? mais pesadas. Olha, eu pra mim, eu acho que... Eu acho não. Tem que fazer o trabalho bem feito, É, isso entendeu? aí, tem que saber usar. Independente de média, grande ou pequena, eu acho que tem que saber trabalhar. Tem que saber cumprir com o seu papel, né? Tá dado o recado, viu, pessoal? Então quem tem o pau pequeno ou o pau grande, não fiquem chateados. Porque tem gente que gosta, tem do gosto para tudo. Eu conheço amigas que não gostam de transar com caras de pau grande. Não dá, Eu não gosto de pau tem pequeno. como. Então, tipo assim, tem gostos pra todos os tipos. E é isso, o importante é ser feliz Só e que, gozar. mas tem que pensar, ó, pra se virar nos 30.
um pau um pouco maiorzinho, tu consegue se virar melhor. Se o pequeno não tiver um bom desempenho, tu vai fazer o quê com aquele biquinho de chaleira? Mas daí ele tem que se desempenhar. Ele tem que se desempenhar, Eu entendeu? acho que com um Porque grande tu se vira melhor. Eu conheço caras... Eu sou bi, né? Não sou pan, então eu já trazei como também. Que, tipo assim... O pequeno foi melhor que o grande, porque o cara que tinha o pau pequeno virou do avesso, entendeu? Eu O não outro tive tinha o pau essa grande. experiência Acha que ainda, só porque então. tem o pau grande não precisa fazer mais nada. Só tem o pau grande. Não. É isso. Eu sou assim, homem gostoso. E homem feio. Pra mim, homem feio na cama é a melhor coisa que inventaram. Melhor. Eles dão o máximo deles. Eles entregam tudo. Quem tem o pau pequeno? Não, mana. Os feios tem uma coisa dentro dele. Só que o gostoso parece que ele chegou, ele deitou e tu que tem que trabalhar. Mas o quê? Tá me pagando quanto? Não é bem assim. Não, o gostoso, ele tem essa coisa de achar que ele não precisa fazer nada além de ser gostoso. Os feios já se empenham melhor, então eu prefiro transar com feio. Mas agora de tamanho, eu prefiro um pouco maiorzinho, sim. Agora Porque deixa eu falar. eu sofro com pequeno também, então se é pra sofrer, que sofra com grande, né? Falar uma coisa, né? A gente tá falando tanto de sexo agora que deu saudade, né? Deu vontade. Eu tô falando Beijo, e a minha Lelê, boca. beijo, A minha amor. boca tá ficando assim, ó. Ai, que Dá saudade. fofinho. Pior que dá mesmo. Mas eu não tenho ninguém pra mandar um beijo, eu acho. Tem que mandar um beijo pra uns Manda 10. pros teus vários. Vou mandar um beijo pros 10. Pro João, Beijo, bebês. pro Gabriel, pro Fernando, pro Marcelo, pessoal, o nosso Não, grupo ali. tem um pessoalzinho aí que tá me A dando gente saudade. tem um grupo de transição. Tem, realmente. Ai, gente, eu queria agradecer vocês por toda essa exposição. Não é sério, não é todo mundo que topa vir se expor dessa forma. Conheço várias pessoas no movimento que não se sentem à vontade ainda pra falar sobre sua sexualidade e tá eu tudo gosto. bem. A ideia é trazer pessoas como vocês que inspiram, que a gente poder trazer essas pessoas pra cá, pra inspirarem mais pessoas também. Claro. Então, muito obrigada por vocês terem vindo, muito obrigada por ter apresentado teus projetos que são incríveis aqui pra gente. Muito obrigada por ter contado um pouco da tua história, ter se exposto dessa forma, a gente ter conhecido um pouco mais do João, Ai, meu que é Deus. incrível, totalmente extrovertido, espontâneo, autêntico. E eu espero que a gente se veja mais vezes, não só no Sim. programa, né? Que a gente combine um rolê aí pra gente Com dar. certeza. Eu te agradeço, Amanda, pelo convite, né? E quando eu vi que eu ia estar com o João junto, né? Comentei pra ele, porque a gente já se conhecia de outros eventos, né? A gente tem uma amiga em comum, a Bruna Sim. Gabriela. Mandar um beijo pra Bruna, Beijo, né? Bruna. Então, eu fiquei muito contente, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba se sentindo mais confortável, Sim, né? sim. Mas independente disso também, né? Agradecer você ao convite, pelo trabalho incrível que você desempenha, né? Que você faz nas redes e como mulher, como mãe. Então, agradeço pelo convite, muito obrigado. E que possamos, sim, nos encontrarmos em outros momentos, em outras ocasiões, né? Ai, que lindo. Eu também queria te agradecer muito. É uma oportunidade muito legal da gente estar aqui participando desse projeto, que é um projeto que tem uma intenção, além de bater papo e se expor, é de realmente falar do que tem que ser dito e da forma que tem que ser dito e pelas pessoas que sabem dizer. Porque ninguém sabe dizer e contar mais a nossa história do que a gente. Então é muito fácil trazer pessoas técnicas, pesquisadores e que têm dados para falar sobre uma coisa que eles não vivem. Então acho que você está trazendo uma ponte ou uma ferramenta muito boa para o nosso movimento em questão de conhecimento. E eu agradeço por poder fazer parte disso. É a realidade, né? É. E agradecer que também fala. ao pessoal dos bastidores, né? Que estão aqui Que fazendo fazem tudo acontecer acontecer. também, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o episódio até o final. Não percam o próximo episódio também. Não esqueçam de se inscrever no canal. E o Instagram dos meninos vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijo, até a próxima.